são crentes que precisam. Todos nós precisamos de alguma coisa nova no casamento, né? Se nós pensamos que não precisamos, é porque precisamos mesmo. Porque já estamos tanto na rotina. Nós vamos também ter um tempo de convívio. É 180 rands por casal, porque é para pagar o pequeno almoço. Mas se alguém quer vir e isso o dinheiro é um problema, por favor, falem connosco. Falem comigo se não querem inscrever-se digitalmente para eu escrever o nome das pessoas que vêm. Talvez vocês podem pagar até pelo casal que vocês querem convidar, mas por favor convidem pessoas. Alguns de vocês falam inglês e não há problema, então estamos a convidar. Ok, obrigada. These batteries are flat as well. O pastor está a dizer que deve ser uma mensagem poderosa porque está tudo as baterias não querem funcionar. Obrigado. Thank you. I know 2 words in Portuguese. Eu que sei falar 2 palavras em português. Obrigado and sim. Again, I just want to greet you all in the wonderful name Eu of vos our Lord and saúdo em Savior. nome de Jesus Cristo. I just want to thank Pastor Abel and his wife Eu agradeço a pastora Bel e sua esposa for entrusting me por me darem confiança em mim to preach. I don't take it lightly. para dar esta palavra. Eu não tomo assim It's por leve. It's always a privilege to share God's word. É sempre um privilégio compartilhar a It palavra really de is. Deus. It really is. And so I thank them, and I just want to thank you and your wife, Pastor, because I know you went out a bit, and I know that the Lord will bless you guys for the work you're Que doing. Deus abençoe os pastores, a Bel e sua esposa, pelo trabalho que eles fazem. Pastor Abel is not just my pastor; he's my father. O pastor Abel não é só o meu pastor, mas é o meu pai. He saw me coming up from primary school to high school. Eu vim da escola primária até o liceu. So I just want to thank him. I honor him E so eu much. quero honrá-lo esta manhã. Okay, so this morning I've been praying, and the Lord just took me back to a word that I just want to share with you. O Senhor levou-me a uma palavra que eu quero compartilhar convosco. And if you write notes or you just make mental notes, the title is "Let My People O Go." título é Deixa o meu povo ir. So let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you that your word is alive and it's active. And Father, I just want to take authority now in the name of Jesus in this room, that Lord, every mind will be open to receive your word. And Lord God, I just bind the spirit of distraction, and I pray that your word, the seed of your word, will fall on the soil of our hearts, Lord, so that we are changed in Jesus' name. Amen. So I'm just going to pick up from the book of Exodus chapter 3. Vamos abrir em Êxodo 3 Exodus chapter 3, I'm going to start from verse 7. e do versículo 7. Êxodo 3, 7. Let me see if I've got it highlighted here somewhere. In fact, sorry about that. Let's go to chapter 1. Let's start by chapter 1. We'll go back to chapter 3. Primeiro, vamos abrir no capítulo 1 para depois voltar ao capítulo 3. Let's see. We're going to start from verse 8. Do Verse 8. versículo 1, 8. Exodus 1, verse 8. I'm a youth pastor, so you must bear with me. Sometimes I do youth things. Eu ainda sou pastor jovem just e às warning vezes you. eu faço coisas de jovens.
So the Bible says that now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. And he said to his people, "Look, the people of the children of Israel are more and mightier than we are." So this new king or Pharaoh is acknowledging the fact that God's people are stronger than they are. And then he says that, "Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply and it happen in the event of war, that they also join our enemies and fight against us." And then it says, "And so go up out of the land. Therefore they set taskmasters over them to afflict them with their burden. And they built for Pharaoh supply cities and so forth." So here's what's happening here. Nós vimos o que acontece aqui. There's a new king. Veio novo rei. He doesn't know about Joseph and how God used Joseph in Ele não Israel, in sabia como Egypt. Deus tinha usado José no Egito. And he's already thinking ahead. E ele já está a pensar à frente. And I want to just pause there and say that the enemy has a plan. E eu quero pausar e dizer, o inimigo também tem um plano. I know one of the biggest verses in the church today Eu sei que hoje em dia usa-se muito versículo, is Jeremiah 29 verse 11. Jeremias 29:11. That God has a plan for his people. Deus tem um plano para o seu povo. And last week we heard that when Jeremiah was speaking about that plan, E quando Jeremias estava a falar He was disso, he was saying that this plan would happen 70 years from the time it was prophesied. ele estava a dizer que só aí de 70 anos, a partir desse dia que ele disse esse versículo, é que ia acontecer. But while God has a plan for his people, Mas enquanto Deus tem um plano para o seu povo, Satan also is crafting a plan against God's people. Satanás também está a planear contra o povo de Deus. So I want us to jump to chapter 3 E agora vamos ao capítulo 3, so that we have a full understanding. So chapter 3 from verse 7. a partir do versículo 7. Êxodo 3:7. And then the word of God says, "And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people." And I'm comforted by that, church, because God is still saying that the children of Israel are his people. E ele aqui diz, o Senhor diz que tenho visto a aflição do meu povo. Ele aqui ainda está a dizer que é o seu povo. They are oppressed, but they are his people. Eles estavam a ser oprimidos, mas ainda eram o seu povo. And maybe you are here this morning and you feel like you are oppressed or going through stuff. E talvez esta manhã tu também sentes-te oprimido. But I'm comforted by the fact that God still calls them my people. Mas eu fico confortada em ele ainda diz é o meu povo. And I want to go further with that. E eu quero ir adiante com isso. There may be people who are not in church this morning. Talvez há pessoas que não estão aqui esta manhã. And it's easy for us to look down on those E people. talvez nós olharmos assim com um pouco de desprezo a essas pessoas. But I want to suggest to you Mas eu quero sugerir that those people out there, que as pessoas que estão lá fora they are also God's people. também são o povo de Deus. And one day, E um dia, God, through us, Deus, através de nós, will hear their cry. vai ouvir o seu clamor. And as he said that I've seen the oppression of my people E o Senhor disse, eu tenho visto a aflição do meu povo who are in que Egypt, está no Egito and I've heard their cry. e tenho ouvido o seu clamor. You see, the city is crying. A cidade aqui à volta está a They're clamar. crying for freedom. Querem liberdade. They're crying for a savior. Querem um Salvador. And I wonder if we would hear the cry of God's people Será que nós ouvimos o clamor do povo de Deus and start acting on that. e vamos agir? When we talk about evangelism, Quando nós falamos de evangelismo, going out to share Jesus with people, em compartilhar Jesus com os outros, people don't show up. as pessoas não aparecem. So I think God has heard the cry of his people, Então Deus tem ouvido o clamor do seu povo. but I think the people in the church have not heard the cry of the people outside. Mas eu acho que as pessoas na igreja não têm ouvido o clamor do Or, povo que está or lá maybe fora. the cry of the people who are oppressed on the outside Ou o clamor das pessoas que são oprimidas lá is fora not touching the people of God the way that it não should. está a tocar no coração do povo de Deus como devia de And my ser. prayer has been, God,
E a minha oração é, Deus, may the things that break your heart que as coisas que quebrem o teu coração start to break our heart. possam quebrar o meu coração. May the things that when you look at Regent's Park, Quando tu olhas para o Regent's Park, the things that are happening, o que está a acontecer, be it drugs, seja drogas, alcohol, álcool, prostitution, prostituição, do those things break our heart the way that, será que isso quebra o nosso coração? because God he came to a point where he says, I've heard their cry. Porque Deus chegou a um ponto que diz, eu tenho ouvido o seu clamor. But I love this because the Bible also says that, and I have heard their cry because of their taskmasters, and it says that, for I know their E sorrows. diz, porque conheço o seu sofrimento. You know, that is also comforting. Isso também nos consola. Because you can be with somebody next to you, Tu podes estar com alguém ao teu lado and they may not understand your sorrows. e eles não entendem o teu sofrimento. You can be married to somebody, Podes até estar casado com and alguém the person you sleep next to, e essa pessoa com quem tu estás a dormir ao lado they may not even understand the extent of your sorrows. não entendem o teu sofrimento. You can have children. Podem ter filhos, They don't understand the extent of your mas eles sorrows. não entendem o teu You can have sofrimento. friends. Podem ter amigos, They don't understand the extent of your mas sorrows. não entendem o teu sofrimento. But we have Jesus, Mas nós temos Jesus who understands exactly what que we are going entende through. o que nós estamos a For the passar. Bible says that, for we have not a prophet Porque a Bíblia diz, não temos um profeta who cannot be touched with the feelings of our infirmity, que não pode ser tocado pelas nossas enfermidades. but we have a prophet who has gone through everything Mas temos um profeta que passou por and has tudo been tested like e us. foi provado como nós. So Jesus, our high priest, Então Jesus, o sumo sacerdote, the reason he can be a kinsman redeemer a razão porque ele pode ser um redentor is because he is kin to é us, porque ele é o nosso rei, close enough to us, perto de nós, understands our sorrow, entende o our sofrimento, oppression, a nossa and opressão, because of his understanding of our por sorrow, causa ele entende a he's aflição, moved with compassion ele tem compaixão to deliver us from our para nos oppression. libertar da nossa opressão. Listen to me. People may not understand what you're going through, Talvez as pessoas não entendam o que tu estás a passar, but Jesus mas does. Jesus entende. And he's the one that really sets people free. E ele é aquele que nos liberta. And so God is saying, and this is almost a picture of what was to come. Então Deus está a dizer, e é uma figura do que ia acontecer. Verse 8, he says, so I have come down Então diz, eu tenho descido no versículo to 8 deliver them out of the hand of the Egyptians. para os livrar da mão dos egípcios. Show, what a powerful thing. É uma coisa Because poderosa. the God of heaven, Porque o Deus do he says, céu, I have come down ele disse, eu to deliver my eu people. desci para os livrar. He's speaking to Moses at Ele this está a stage. falar para And he Moisés says, Moses, I've come down. e ele está a dizer, Moisés, eu tenho descido. And I'm reminded by John, E eu lembro-me de João, for the Bible says in John 1:1, em João 1:1. that in the beginning was the Word, No princípio era o and the verbo Word was with God, e o verbo estava com and the Deus Word was God. e o verbo era Deus. And verse 14 tells us the Word became E flesh. diz depois que And o verbo dwelt se among tornou us. carne e habitou entre So nós. this coming down, where God says, I've come down, Então quando Deus diz, eu tenho descido, it's a shadow of the reality that we see in the New Testament é uma sombra do que ia acontecer no Novo of Christ one Testamento. day coming De down. Cristo a descer um And he dia. says that I'm going to bring them up Eu vou os tirar from the land da terra to a good and large land, para uma terra melhor. to a land flowing with milk and Uma honey. terra que emana com leite e mel. God is going to bring you out. Deus vai te tirar. Okay, maybe you don't believe it. Tell the person next to you. Look at Diz a them. pessoa ao teu lado, Look at the person next to you. You're not participating. vocês não estão a olhar. Say, God Deus is going to bring you out. vai te tirar dessa situação. I don't know what you're going through. Eu não sei o que tu estás a I don't know what your atravessar. situation Não is. sei qual é a tua But situação. God is faithful. Mas Deus é fiel. He can deliver you. Ele pode te libertar. Now, the power of freedom. O poder da liberdade. When I was sharing this message with the youth, Quando eu compartilhei isto com os jovens, we think that freedom is us being able to do whatever we want. nós pensamos que liberdade é fazer aquilo que quisermos. It is that, but it's not limited to that. Não é isso, mas não está limitado a isso. So if you go to the book of Exodus 8, I Vamos think ver it's em verse Êxodo 1. 8:1. Let's look at that. 8 verse 1.
Sure, man, God is going to do something here this morning. Deus vai fazer algo esta manhã aqui. The Bible says in the book of Exodus 8 verse 1, it says, "And the Lord spoke to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go." Why? So that they may serve me. Did you hear that? Ouviram isso? So our freedom has a purpose. A nossa liberdade tem propósito. We're not free just to be free. Não estamos livres só para estar livres. God is hearing your cry, Deus está a ouvir o teu clamor, but He wants to deliver you mas Ele quer te libertar so that you can serve Him. para que tu o possas servir. Not just so that you can be free to do whatever you want. Não só para estar livres para fazer aquilo que My tu queres. freedom A minha liberdade is supposed to make me a slave to Christ. devia me tornar escravo Ish. de Cristo. Maybe it's too early. Maybe Talvez it's too vocês early. ainda é muito cedo, não estão a ouvir. But here's what I really want to say to you. Mas o que eu quero dizer, When God said, "Let my people quando go," Deus disse, deixa o meu povo ir, what that means is that let the people be free deixa eles estarem libertos to choose who they want to serve. para escolher quem eles querem You servir. see, when they were in Egypt, Quando eles estavam no Egito, they had to serve the eles taskmasters. tinham que servir They had to serve the purpose of the people who were oppressing them. e tinham que fazer o propósito dos que estavam They had no oprimidos. choice. Eles não tinham escolha. So God is saying, let them be free Então Deus diz, liberta-os so that they can choose who they want to serve. para que eles possam escolher a quem querem servir. 3 reasons why God said He must let His people free. E 3 razões porque é que Deus quer libertar o seu povo. First, He says that, and afterward Moses and Aaron, in Exodus 5:1, it Em says that, 5:1, I'm not going capítulo to go 5, there, but you versículo can 1, write it down. It says in Exodus 5:1, and afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus says the Lord God of Israel, let my people go that they may hold a feast unto me in the wilderness. So God wants to set you free so that you can have a feast. Em primeiro lugar, Deus quer te libertar para teres uma festa. You see, when you are a slave, you can't eat like a king. Quando nós somos escravos, não podemos comer como reis. When you are a slave, you can't eat at the king's table. Quando somos escravos, não podemos comer à mesa do rei. You must be content with whatever the taskmaster Temos de gives you. ficar felizes com os que nos oprimem, que nos dão para comer. So God says, I want you to be free because I've got good things for you. Então Deus diz, eu quero te libertar porque eu tenho boas I want you to be coisas free para because ti. I want you to enjoy my Eu quero que presence. tu gozes a minha presença. You see, the power of a table where there's a feast. O poder de uma mesa quando é uma festa. That's why, one of the things I learned from Uncle Samuel, I call him Uncle Samuel, but he's Pastor Samuel now. O que eu aprendi do pastor Samuel foi When I was younger than I am now, quando eu era mais novo do que sou agora. him and his wife would invite us for supper. Ele e a esposa convidavam-nos para jantar. And they would not eat until everybody had arrived home. E eles não comiam até todos estarem em casa. And when they're eating, cell phones are not allowed. E quando estão a comer, eles não podem estar ao telefone. And I saw the power of a table. E eu vi o poder de uma mesa. The power of being in the midst of people that are conversating. O poder de estar na mesa a conversar. You see, a table invites an invisible guest. A mesa convida um convidado invisível. A table is powerful because then Jesus is part of it. É porque Jesus faz parte da conversa. One of the things I noticed about Jesus, E uma coisa que eu noto acerca de Jesus, He loves tables. ele gosta de mesas. Jesus loves to eat. Ele gosta de comer. I mean, the last thing He did before He was crucified, He A says, última let's coisa go eat. que ele fez antes de ser crucificado foi tomar a ceia. And when He rose comer. again, and by the way, we celebrated Ascension Day this week. E nós celebramos o dia da Ascensão esta semana. Still an important day. Também ainda é importante. I know it's not Easter, it's not Eu sei Christmas, que não é Páscoa nem Natal, but Ascension Day gives me hope mas o dia da Ascensão dá-nos that my esperança King que o meu rei is seated at the right hand of the está Father à right destra now, do Pai agora and He's mesmo praying for you and I. e interceder And He says por that you nós. can make it. E You ele can diz, make tu it. consegues, tu And consegues. one day we're going to meet with Him. E dia vamos That's te the power of this encontrar thing. com Ele. And so when Jesus rises from the dead, Então, quando Jesus ressuscitou, He meets these two travelers. ele encontra duas pessoas And he goes into their house. e ele vai à casa deles And He breaks bread with them. e ele toma pão com And eles. as they realize that it's Jesus, E quando eles viram que era Jesus,
disappears. ele desapareceu. He goes to the Ele disciples vai aos discípulos and then he eats with them. e come com eles. So there's something powerful about this table Então and the é feast. algo poderoso de uma mesa e uma festa. You see, our freedom invites the presence of God. A nossa liberdade convida a presença de Our Deus. freedom allows God to feed us, Deixa que Deus nos alimente, to satisfy us with good possa things. nos satisfazer com boas coisas. Reason number 2 why A God segunda razão, sets his people free. porque é que Deus libertou o seu povo. Exodus 8 verse 2, we read some of it. It says that, and then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says. Let my people go. Why? So that they may worship me. A segunda coisa é que para que eles nos possam adorar. So your freedom is supposed to be a tool for you to be able to worship God. Então, a tua liberdade devia ser uma arma para tu louvares a Deus. God sets you free Uma to worship ferramenta. Him. Deus te liberta para o adorar. Because of time, I'm going to jump. The third reason why God sets His people E free, a terceira razão porque é que Deus liberta o seu povo, Exodus 9 verse 13. Êxodo 9:13. And the Lord said to Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh and say unto him, thus says the Lord God of the Hebrews. Now God Assim diz o Senhor dos Hebreus. God now is just being specific, like, Agora okay. ele está a ser específico. Notice Moses is not listening all these times, E notam que ele não está a ouvir todas estas vezes, but God is persistent about mas the Deus freedom of His people. está a persistir. But He says that, let my people go that they may serve me. Deixa-os ir para que me sirvam. So worshiping God is one thing. Então adorar o Senhor You know, é uma coisa. You had a wonderful worship session this Nós morning. tivemos um tempo de adoração esta manhã, But being part of His plan mas fazer parte do seu and plano getting involved, e envolver-nos, doing things for God, fazermos coisas para Deus, is just as important. é importante também. You see, when God set His people free, He replaced their old home, which was Egypt, Quando Deus libertou o seu povo, Ele tirou-os do Egito, because He wanted to give them a new home, which was Canaan. porque Ele queria dar um novo lar, que era Canaã. When God set His people free, He replaced their idols Quando Deus libertou o seu povo, Ele, em vez de ídolos, and He gave His people Himself. deu-lhe a Ele próprio. I want to say that because some of us, we think that the reward is just having a bigger car, Às vezes nós pensamos or que just a bigger o house, galardão é ter a bigger uma business. casa grande ou um carro grande. But the most powerful thing in your life, Mas a coisa mais poderosa na tua vida it's God's é a presence. presença de Deus. I'm telling you, it's God's presence. It's not your stuff. It's Não not how é much aquilo money que you tu tens have. ou o dinheiro que tu tens. You see, when you find God, Quando tu encontras Deus, you find out everything else is just an attachment. tu vês que as outras coisas não são tão importantes. And I know I'm young, but I've tried things. Eu sou novo, eu sei, mas já experimentei coisas. But I found that nothing satisfies like E eu Jesus. vejo que nada nos satisfaz como Jesus is the cup that never runs Jesus é dry. o copo que nunca está vazio. When people forsake you, Jesus is the one that never Mesmo forsakes se as you. pessoas nos deixam, Deus não nos deixa. You can lose your job, but when you have Jesus, you have everything that you Podemos need. perder o emprego, mas se temos Jesus, temos You can tudo. lose loved ones, you can bury loved ones, but when you have Podemos enterrar os Jesus, nossos amados, mas quando temos Jesus, you can be fighting sickness, but when you have podemos Jesus, estar doentes, mas quando temos Jesus, listen to me. ouçam, Jesus' reward is Himself. o galardão de Jesus é a sua presença. Once you are free, Uma vez que nós estamos your livres, old life a nossa vida passada will pursue you irá nos ir atrás de nós, like Pharaoh pursued the children of da God. mesma maneira que Faraó foi atrás do povo You de see, the Israel. day they were leaving Egypt, Quando eles estavam a sair do Egito, it was an amazing day foi um dia maravilhoso. because the Bible says they took even gold with them. Diz que eles até levaram ouro com eles. But they leaving Egypt Mas quando saíram do Egito, because finally, because of the power of God, Pharaoh let them go. e por causa do poder de Deus, Faraó deixou-os ir. But as they leaving Egypt, it's scary E quando eles estavam a sair, eles estavam com medo. because freedom is scary sometimes. Porque às vezes a libertação dá-nos Especially medo. when you are used to being a slave. Especialmente quando nós estamos habituados a ser When escravos. all you know is being a slave, Quando tudo que sabemos é ser escravo. being free is scary. Ser liberto pode ser Just hang on for me. Hang on with me now. I'm coming back. Don't go home yet.
Não, eu já vou voltar. So when you are a slave, Quando nós somos escravos, freedom a liberdade, or slavery, should I say, ou então a escravidão, is all you know. é tudo o que nós sabemos. And so when God says, I've got plans for you, E quando Deus diz, eu tenho planos para ti, you're thinking of God's plans in terms of your chains. tu pensas nos planos de Deus em relação às tuas correntes. And so if all you knew was to being a slave to this master, E tu só sabes ser escravo a este mestre. and then finally God said, I want you to be free. And it's harder to get free. Like E it nós is hard for me não right now. conseguimos ficar libertos. And the chains finally E fall quando off. caem as correntes, And then it's like, okay, what do I do? saber agora o que é que eu faço? Because all I know for my life Porque eu só sei para a minha vida, from when I was young quando eu era novo, is being oppressed. era ser oprimido. And now God says, be free. Agora Deus diz de ser liberto. But what is freedom? Mas o que é liberdade? And so people who are accustomed, let's say, and I'm gonna touch nerves now. E eu agora vou falar talvez algo que pode tocar alguém. All you know is alcohol. Tudo que conhecemos é álcool. All you know is being addicted to watching things you're not supposed to be Ou watching. talvez ver coisas que não All you deviam. know is being drunk and smoking. Ou talvez é fumar e estar And God bêbado. says, I want you to live this Deus lifestyle. diz, deixa essa vida. And if finally, when you leave the E lifestyle, quando deixamos essa vida, what do I replace it with? nós dizemos, mas agora o que é que eu vou usar em vez daquilo? You see, when they were leaving Egypt, Quando eles saíram do Egito, it was scary because where are we going? eles tinham medo porque não sabiam para onde iam. You must remember the children of Israel started living in Egypt Lembram-se que o povo de Israel começou a viver no because it Egito was God's plan to rescue them from the famine porque o plano de Deus era tirá-los da of, fome, of where they are. onde eles estavam. And so they came to Egypt as God's assignment. Então foi Deus que os trouxe para o Egito, But the same place they went to for God's assignment mas o lugar para onde eles foram, became a place of slavery. pela bondade de Deus, foi também um lugar onde eles ficaram You escravos. see, I'm a youth pastor, so I tell young people, you can go to drugs and smoking, Eu sou pastor de jovens e eu digo aos jovens, vocês podem ter drogas. but then when you do it when you're young and you're smoking and you're getting high, it's nice. Mas quando estás a tomar a droga é bom. But then when you're older, you become a slave. Mas quando ficas mais velho, Because the tornas-te same thing that escravo. used to make you high Porque aquilo que te dava alegria is now becoming your God. agora é o teu Deus. You can't do anything if I don't smoke, if I don't drink wine after work. What am I going to do? Se eu não fumo, se eu não bebo, o que é que eu vou fazer se não consigo fazer isso? It was nice when I was young, Era bom quando eu era but novo, now I'm a slave. mas agora sou um escravo. And some of us, we are Christians, Alguns de nós somos cristãos, but we're still tied to our ways. mas nós ainda estamos amarrados às nossas maneiras. You're going around telling people, no, I'm a Christian. Dizemos às pessoas, eu sou cristão, I go to church. eu vou à igreja. But this is how you sound. Actually, I'm a Christian. Vocês, assim, eu sou cristão, mas ouve-se o barulho And das people can't correntes. hear the message of God E as pessoas não ouvem a But they can mensagem hear your de Deus, chains. mas ouvem as correntes. because where you are bound Porque onde tu estás amarrado is often what people look at. é o que as pessoas veem. But I believe that God sent me this morning Mas eu creio que Deus me enviou esta manhã to take the chains off of some of you para tirar as correntes de alguns and say, let my people e go. dizer, deixa o meu povo ir. No more drinking. Não mais No more bebida, smoking. não mais No more anger. fumar, não mais Maybe, ira. maybe you used to be a husband that when you're angry, you break things. Talvez eras um esposo que quando estavas zangado quebravas coisas. Okay, maybe people are here and you're like, okay, I don't smoke, I don't drink, so this Talvez doesn't há apply to pessoas me. aqui que dizem, eu não fumo, não bebo, isso não é para mim. But what about you swearing when you're angry? E que tu a praguejares quando You estás see, zangado. another thing is, zangada. it's easy for us to look at the world and say, oh, they're doing that. É fácil olharmos para o mundo e dizer, But eles fazem often, isso. the things that keep us in bondage Mas às vezes as coisas que nos amarram are issues of the heart. são coisas no nosso coração. You are a slave to unforgiveness. Talvez é um escravo de falta de perdão. There's a family member you won't call. Há pessoas da tua família que tu não vais falar I com will eles. never forgive them. Eu nunca mais os vou perdoar. And you think when you being angry, E tu pensas quando estás com you ira, think it's freedom.
Tu pensas que é And you liberdade. think because you don't forgive them, E tu pensas, porque eu não os you think it perdoo, makes you powerful. tu pensas que tu ficas mais poderoso. But you are a Christian Mas tu és cristão who actually just has chains following you. que tem correntes atrás de ti. Because unforgiveness is a poison. Porque a falta de perdão é um veneno. And how dare we as Christians E como é que nós temos ousadia como cristãos don't forgive de não perdoar outros when our whole faith is based on forgiveness? quando a nossa fé é fundada em perdão? Our whole faith is based on somebody who died for people who were A not nossa sorry. fé é fundada por alguém que morreu por aqueles que não o conheciam. And the Bible says that to him whom much is given, E a Bíblia diz: aquele que muito é dado, much is required. muito é requerido. You see, one of the things that has happened Uma das coisas que acontece, is maybe you are like somebody who was in a cage. talvez tu és alguém que estava dentro You de were uma trapped in jaula. your addictions, Estavas com trapped in your vícios nos ways. teus caminhos. But then Jesus came and he opened the cage Mas Jesus abriu a porta and da he says, jaula son, e disse: filho, filha, daughter, you don't have to be a slave não anymore. tens que ser escravo. The cage is open. A porta está aberta. But you're like, I'm scared. Mas tu dizes: mas Senhor, eu tenho medo. I don't, some of you, even the word I'm sorry, E para alguns de vocês até a palavra eu peço desculpa. it's such a difficult word. É for you. difícil para vocês dizerem a What if the alguém. word I'm sorry is the reason your marriage can get healed? E não será que essa palavra eu peço desculpa pode ajudar o teu casamento? What if you are an apology away from fixing your family's problems? E se tu estás só uma distância de um pedido de desculpa para que a tua família seja restaurada? You see, for me, I don't understand why people hold grudges. Eu entendo porque é que as pessoas seguram amarguras. When my wife and I were 1 year married, Quando eu e a minha esposa estávamos casados há 1 ano, we had our first intense fellowship. nós tivemos o primeiro argumento grande. And I was angry. E eu estava zangado. I'm not talking to her. Eu não vou falar com ela. And you know, when married people are angry at each other, Quando os casais estão zangados, the one sleeps by this corner of the bed. dorme no canto dali The other one cama, sleeps by this e corner o of the outro está bed no here. outro canto. A lot of space in Muito between, espaço no meio, where the Holy Spirit works and we're ignoring onde o Him. Espírito Santo trabalha. And God said to me, how dare you? E Deus disse: como é que tu tens ousadia? You have done the same thing, Tu estás a fazer o mesmo, but you don't want to forgive. mas tu fazes o mesmo, mas tu não queres perdoar. You see, what happened was my wife actually, I know I was wrong, Eu sabia que eu estava errado, but pride was tying me. mas o orgulho estava-me a amarrar. I was not free. Eu não estava liberto. And my wife, the Lord said to her, E o Senhor disse à minha esposa: I want you to honor your husband. vai honrar o teu marido. So we had an apartment where there was a downstairs and an E nós upstairs. estávamos num apartamento que tinha uma parte de cima e parte de baixo. So she's downstairs cooking, Então ela embaixo estava a fazer and comida I'm upstairs angry. e eu estava lá em cima zangado. And she came up with a bowl E ela saiu com um prato, and water, com uma vasilha e água. and she said, I just felt from the Lord, I want to honor you and wash your feet. E ela disse: eu sinto, Senhor, eu quero te honrar e quero lavar os teus pés. The reason I started crying A razão porque é que eu comecei a chorar, is not just because in that situation she was the bigger person, não porque nessa situação ela foi a pessoa mais forte, but because deep down I knew that I'm the one who was wrong. mas eu sabia no fundo que eu é que estava errado. But I allowed the chains of pride to hold Mas me. eu deixei que as correntes do orgulho me segurassem. You see, when God says, I've heard the cry of my people and I'm saying, let them go. E quando Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, deixa o meu povo ir. In the old covenant, it might be a physical freedom. No concerto antigo era uma liberdade física, But I just felt as I was preparing this message, mas there are quando eu some people preparava here. esta manhã, há pessoas aqui. In your heart, there's still things you need to let go. No vosso coração ainda tem coisas que têm que ser There's libertas. phone calls you need to make.
Há telefonemas que tu tens que fazer. There's people you must make right with. Há pessoas que tu tens que pôr And bem com And I'm not eles. saying that they were right. E eu não estou a dizer que com isso eles estão Because our certos. Savior, when He was on the cross, Porque o nosso Salvador, quando estava na cruz, He said, Father, forgive them, ele disse, Pai, perdoa-os, for they know not what they do. porque eles não sabem o que fazem. You see, Jesus was being crucified, Jesus estava a ser but He was crucificado, more free than they were. mas ele estava mais livre do que eles. Their hatred towards O Jesus seu ódio para Jesus is the reason they were in chains. era a razão que eles ainda estavam The amarrados. chain of hatred. As correntes do ódio. And so we are supposed to be like Jesus. Então nós devíamos ser como Jesus. Okay, this chain is making noise now. Estas correntes fazem muito barulho. The Bible says that when you forgive somebody A Bíblia diz que quando nós perdoamos a outros who is not sorry, que não sentem que sentem que estão certos. it's like putting hot coal on their head. É como pôr brasas vivas sobre as suas cabeças. Because what they don't understand is why is this person prospering even when I'm angry at them? Eles não entendem como é que esta pessoa pode prosperar mesmo quando eu estou zangado com Why are ela. they so kind to me after what I've done to Porque them? eles são amorosos para mim depois daquilo que eu fiz. How can they still help me after all I've said about them? Como é que eles me podem ajudar ainda depois You see, de tudo que eu falei sobre eles? Sometimes your kindness is not about you. Às vezes a nossa bondade não é It's acerca about de what nós, Jesus can do when you humble yourself mas é o que Jesus pode fazer and através say, de I know nós. what you've been saying about me. E eu sei o que tu estás a dizer de I mim. know how you've been treating me. Eu sei como tu me tens tratado. But I'm choosing to be like Christ. Mas eu escolho ser como Because Cristo. I'm not going to be a slave to my Porque eu não anger. vou ser um escravo à God will minha ira. vindicate me. Deus é que vai vindicar. God will fight my Deus battles. vai lutar por mim. Because the children of Israel didn't set themselves free. Porque o povo de Israel não There's libertou nothing a si that they could have próprio. done to cross the Eles não ocean. podiam fazer nada para atravessar o mar. But when they came between an ocean, they were at the shore, an ocean, and their enemy was coming after them, Mas quando eles estavam entre o mar e o inimigo, there was nothing that they could do. eles não podiam The fazer only thing nada. that set them free was the kindness of God. Mas o que os libertou foi a And bondade God de Deus. split the ocean. E Deus abriu o mar. And He said, I want my people to come and worship me. E Ele disse, eu quero que o meu povo And they venha went adorar. through dry ground in the midst of the E eles ocean. atravessaram na terra seca, You no know, meio do mar. when God is setting you free, Quando Deus te liberta, you have to depend on Him. temos de depender dele. Because your connections are not going to matter when God is at Porque work não here. importa quem tu conheces, It's not não te going to vai be about ajudar. how much money you have. That's Não not going to importa o matter. dinheiro que tu It's not tens. going to be about how much business you can do. That's not Não going to importa o matter. negócio It's que tu not going to podes be about fazer. your friend. That's not going to matter. Isso não vai Because ajudar. when they were in the middle of the ocean, Quando estava no meio do mar, they were completely dependent on God estavam totalmente dependentes de Deus to set them free. para os libertar. There's nothing. Their wisdom didn't matter. A sabedoria deles não ajudou. And you know what I noticed about the children of Israel? E o povo de Israel sabe o que eu noto? They didn't go to Bible college, Eles não foram à escola bíblica, but God heard their cry. mas Deus ouviu o seu And He said, clamor. I'm setting them free E Ele disse, eu vou so that they can libertá-los worship me. para que eles me possam adorar. And this morning, as we take E communion, agora nós tomamos a ceia esta manhã. and before we do this, I really want to pray for you Antes de fazer isto, eu vou orar por vocês, to check your heart para que vocês possam sondar o vosso coração. and ask yourself, Lord, E digam, you bled for me. Senhor, tu verteste sangue por mim. You died for me. Tu morreste por mim, For me to be free. para eu ser liberto. Help me to let go. Ajuda-me To forgive, Lord. que eu possa perdoar. You see, church, sometimes you have to forgive people that are not sorry. Às vezes nós temos que perdoar aqueles que nem se sentem culpados. Because what God wants to do in your life O que Deus quer fazer na tua vida is bigger than people who left. é maior do que as pessoas que te deixaram. Don't get stuck in a cycle. Não fiques naquele ciclo. Don't get stuck in chains. Não fiques amarrado com Don't get correntes. stuck in anger. Não fiques Don't zangado. get stuck in depression. Não fiques deprimido. Because God's plan is bigger than how you feel. Porque o plano de Deus é maior do que God's aquilo que plan tu is sentes. bigger than where you are right now. É maior de onde tu estás agora. And so when we take communion, Quando nós tomamos a ceia, it's reminding us faz-nos lembrar of the one who did not hold our sin against us. daquele que não teve o nosso pecado contra nós. You know what the funny thing is, Pastor Naomi? E o que é engraçado, Is when Jesus said, for they know not what they do.
Quando Jesus diz porque eles não sabem o que fazem, they knew exactly what they were eles doing. sabiam exatamente o que estavam a fazer. They were being harsh and ugly. Eles estavam a ser maus e feios. And the Bible says, for the joy set before him, Mas a Bíblia diz, mas pelo gozo que ele estava perante ele, he endured the cross. ele passou pela cruz. And we always say, the joy of the Lord is my strength. Nós dizemos, a alegria do Senhor é a minha força. But can I be honest? Until last year, I didn't even understand what that meant. Mas sabem, para eu ser honesto, eu não entendia bem até o ano passado o que é que isso significava. The joy of the Lord is my strength. A alegria do Senhor é a minha força. If you really think about it, I don't understand what that means. Se nós pensarmos bem, não entendemos isso. But when I read about Jesus, Mas quando eu leio acerca de Jesus, where the Bible says, who for the joy set before him, que ele diz, mas olhando para o gozo perante dele, he endured the cross. ele aguentou a cruz. So how did Jesus gain his strength? Onde é que ele foi buscar a sua força? He knew there was joy in the future. Ele sabia que no futuro havia He haver knew there was gozo. a plan in the future. Ele sabia que havia plano para o He futuro. saw you in heaven in the future. Ele viu o céu no futuro. And he said, because of that joy that I'm going to experience one day, Ele viu-te a ti no céu. Ele disse, por causa desse gozo que eu vou ter de te ver, because of the joy of being on the other side of por overcoming, causa do gozo de tu passares e estás do outro lado, I'm going to endure eu this. vou passar por isto. I'm going to endure this. Eu vou passar por isto. And maybe you feel alone Talvez tu sentes só esta and you don't manhã understand what God is doing in your life e right não now. entendes o que Deus está a fazer na tua vida. But God is saying, endure this. Mas Deus diz aguenta. You may not enjoy it, Talvez tu não gostes, but God says, endure mas it. Deus diz aguenta. Because there's joy on the other Porque vai side if you haver don't give gozo up. do outro lado. There's joy on the other side if you allow Him to set you free. Se tu deixas Ele te libertar, vais ter gozo do outro lado. When God took His children out of Egypt, Quando Deus tirou o povo do Egito, it would take Him 40 years to take Egypt out of His children. demorou 40 anos para Ele conseguir tirar o Egito do seu povo. Because you can be free physically, Tu podes fisicamente estar livre, the chains have fallen off. e as correntes caíram. But what about the chains of your mind, E as correntes dentro da tua mente, the chains of your heart? no teu coração. And so God said, I'm going to keep you in the desert for now. Então Deus talvez está a dizer, tu vais ficar no deserto You're going to go agora. around these mountains. Tu vais à volta destas montanhas. And you're not going to be comfortable because I'm going to keep moving you. E não vais estar confortável porque eu vou estar sempre a mexer. When the cloud moves, I want you to move. E quando a nuvem move, tu vais mover When the também. pillar of fire moves, I want you to move. Quando o pilar de fogo move, tu também vais mover. It's not really that God wanted them to live in a new place. Não era que Deus quisesse que eles vivessem num novo lugar, His plan was for them to begin to trust His Spirit. mas o plano dele era que eles confiassem To no seu teach them that Espírito. when I move, you move. Para ensinar, quando eu me movo, vocês When I say movem. forgive, you forgive. Quando eu perdoo, vocês perdoam. When I say I'm Jehovah Jireh, I'm going to provide for you, I want you to trust that I will Quando eu do that. digo aquilo que vou providenciar, tem que confiar nisso. It's not about a settlement. Não é o lugar onde estamos, It's about teaching the heart of the man mas é ensinar o coração do homem to follow the cloud a seguir a nuvem follow de his Deus, Spirit. o Espírito, and let go of the things that you need to let go of e largar aquilo que devemos de largar and live a life of freedom e viver uma vida em liberdade in Christ. em Cristo. Now, before we take communion, I really feel this. Antes de tomarmos a ceia, And I know we're running out of time. There are scriptures that I wrote down specifically. eu sei que estamos com falta de tempo. If you can just put them up as I'm reading them. And I want you to just hear the heart of the text here. Ouçam aqui estes versículos, ou leiam enquanto eu leio em inglês. I'm going to read them in English. In 2 Corinthians 3, verse 17, 2 de Coríntios 3:17. the Bible says, "For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom." O Senhor é o Espírito e onde o Espírito do Senhor há You see, liberdade. the children of Israel were being led by this presence of God, Eles estavam a ser liderados pela presença de and it Deus. felt like they're going in cycles, E eles parecem que estavam indo em círculos, à volta, but they were actually in freedom. mas eles estavam libertos. John 8, verse 31 to João 32. 8:31. Jesus said to the people who believed in him, Deus disse ao povo que cria nele: it said, "You are truly my disciples
if you remain faithful to my teachings. And you will know the truth. What is the truth going to do? And the Versículo truth 32. will set you free. I'm reading in the Conhecereis a NLT. verdade e a verdade vos libertará. You see, as you come to church and you hear the truth of God, À medida que nós vimos a igreja, ouvimos a verdade de maybe you're Deus. struggling with forgiveness. I don't know why God keeps taking me Não back sei, there. Deus está sempre a pôr no meu coração. Talvez tu tens falta de perdão, But the truth will set you free. mas a verdade te libertará. He says, I tell you the truth. I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. A slave is not a permanent member of the family, but a son is part of the family forever. So if the son sets you free, Então, se o you Filho te are truly liberta, free. verdadeiramente serás That's livre. 34 to 36. Versículo It says, if the 34 a son 36. sets you free, you are truly free. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. I'm almost done. 1 Corinthians 6:12. 1 Coríntios 6:12. You say, I'm allowed to do anything. You got it? 1 Corinthians 6, verse 12. Todas as coisas me são lícitas. You say, I'm allowed to do anything. But not everything is good for you. Nem todas as coisas convêm. See, you can do anything. You can go out of here and swear people and Podemos fazer o que live however you quisermos want. lá fora, viver como queremos. You're allowed to do it, but not everything is good for you. Mas nem tudo é lícito, nem tudo For é it bom says para that- ti. I'm allowed to do anything. I must not. It say, let me just read it properly. It says, but not everything is good for you. And even though I'm allowed to do anything, I must not become a slave to anything. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. You know, you can become a slave to your work, your job. Tu podes ser escravo do teu emprego. There are people who are working in places that God told them to leave long ago. Há pessoas que ainda estão num emprego que Deus But já they disse become para a slave saírem, there. mas são escravos. Become a slave to family. São escravos das famílias. What is a slave? Slavery is an idol. Escravidão Anything that é takes ídolo. God's place in your life, that is your slave master. Algo que toma o lugar de Deus na tua vida, isso é o que é a tua escravidão. Galatians 5:13. I'm almost done. I Gálatas promise. 5:13. He says, "For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Diz, foram chamados para a liberdade, mas Instead, usam a liberdade para satisfazer a vossa carne. that's Galatians 3:13. It says, instead, use your freedom to serve one another in love." Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Galatians 5 verse 1. This is the last one. Gálatas 5:1. It says, "So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free." Permanecereis livres. Did you hear that? Permanecerei firmes, ouviram? There's a price to pay to be free, Há preço a pagar para permanecermos livres. but there's also a price to pay to stay free. And don't get tied up No. again in slavery to the law. Não voltem novamente à escravidão da lei. O I came jugo to da say, escravidão. let my people go. And because we are free, Deus disse, deixai meu povo vir. E porque nós estamos livres, we remember nós lembramos the one who set us free. aquele que nos libertou esta manhã. And he said, I want you to do this in remembrance of E me. ele disse, fazei isto cada vez para lembrar-vos de mim. Because when you are liberated in Christ, Quando nós estamos livres em Cristo, we can enjoy the feast podemos ter uma festa in Jesus' name. em nome de Jesus. So let's just stand as, Vamos can I just ficar call de pé those? ao eles servirem. As pessoas que vão servir podem vir servir. Então, nesta manhã, antes da gente tomar a ceia, podem só esperar um momento. Não sei se ouviram a palavra. Ouviram? Então, a Bíblia é clara que antes de tomar a ceia, nós temos que examinar os nossos corações. Então, se a palavra de Deus veio aos nossos ouvidos e a gente tem algo contra alguém, muitas vezes a gente passamos por dificuldades, problemas, às vezes os nossos
as nossas filhas ou entram em divórcios e outras situações que a gente passamos, que a gente tem ofensas contra talvez o nosso esposo ou esposa, seja o que for. Então esta mensagem que ouvimos é clara. Nós não podemos tomar a ceia sem primeiramente dizer: Senhor, eu tenho ofensa. E a Bíblia diz: se tu sabes que alguém tem algo contra ti, nem é nós contra essa pessoa. A gente sabemos que o irmão tal tem um problema. Por exemplo, a Elsa fez algo contra mim. Ou ela tem algo contra mim. A Bíblia diz que eu tenho que ir ter com a Elsa e dizer: Elsa, por que é que tu estás tão zangada, tão triste? Há pessoas aqui que a vitória no vosso problema vai ser perdão. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Então, antes de tomar a ceia, desculpe lá, pastor, mas eu estava só a sentir isto. Nós não podemos tomar isto indignamente. Então talvez há aqui pessoas que têm, o pastor estava a sentir muito falta de perdão. A gente até diz: eu já não falo mais com aquela... E depois chamamos algumas coisas. Ele fez isso, os meus pais fizeram, os meus filhos, ou aquela divorciada fez isto. Não, a gente não está a falar a vida, o amor. Então, se isso é a sua situação, antes de tomar a ceia, eu quero que o irmão e a irmã levante a mão. Eu não vou perguntar o que é ou o que não é, mas só para perante o Senhor pedir perdão. Dizer: Senhor, eu peço perdão por estes sentimentos. Isto que eu estou a sentir, eu não posso tomar isto indignamente, senão isto não vai ter poder na minha vida. Então, se há pessoas que sentem, eu vou pedir para levantar as mãos e o pastor Teborro vai orar por vocês. Como isto é o que ele pôs, o Deus pôs no coração dele. Se houver pessoas, levante a mão e diga: pastor, ore por mim. There we go. Praise the Lord for the response. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, right now, there are people here who are hurting. Pai, estão pessoas aqui que estão magoadas. Your hurt is real. E a vossa mágoa é real. I want you to know that your hurt is real, and just like we heard in the Word of God, E eu quero que vocês saibam que essa mágoa é real. that God heard the cry of His people. E tal como nós vimos, o Senhor ouviu o clamor do seu povo. But you know, Egypt is a place for reflection. Mas o Egito é um lugar onde nós podemos refletir. It's not a place of residence. Não é um lugar onde nós vivemos. Egypt is not a place to live in. O Egito não é um lugar em que nós vivemos. It's a place for you to reflect and say, God, if you did that for me, Mas nós refletimos e dizemos: Senhor, se tu fizesse isso por mim, I want to be free, eu Jesus. quero ser liberto. So Lord, right now there are people here, they are in chains of Senhor, há unforgiveness. pessoas aqui que talvez estão amarrados por falta de perdão. And maybe they're offended, and rightfully so. E talvez estão ofendidos e com razão. But Lord, remind us of how many times we offend you. Mas, Senhor, que nós possamos lembrar das vezes que nós te ofendemos How many também. times you tell us to do something and we don't do that Quantas thing. vezes tu nos mandas fazer coisas e nós não fazemos? So because of that, Lord, help us to Por let causa go disso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a perdoar. and trust that, Lord, you, the one who vindicates us. Senhor, que tu és aquele que dás a vingança. So Lord, right now, won't you just give people the courage Senhor, eu peço que tu possas dar coragem ao teu povo to say, I'm sorry, para dizer: eu peço perdão, or to say, I forgive you, ou dizer: eu te perdoo, or to even say, when I said that, I didn't mean it like ou that. até dizer: quando eu disse aquilo não era isso que eu queria fazer.
So now, as we take this, Ao tomarmos estes símbolos, search your heart, and vamos sondar o if I nosso can just call the coração. people that are going to distribute this Os to irmãos do this podem now, começar a servir a ceia. and we're gonna take it together, because I want to give you E more vamos time tomar juntos to just para- check your heart and para say, dar Father tempo a God. vocês refletirem agora enquanto estão aí no que está no vosso coração. So as you're waiting to get the elements, Ao you can esperarem serve. para receber, This is an opportunity for you to really say, Father God, there's somebody in my life that I must make right with. isto é a oportunidade de vocês dizerem: Senhor, trabalha no meu coração. I'm still not free in this area because Eu não estou livre nesta área por causa. I'm hurt, Lord. Eu estou magoado, Senhor. And maybe there's some of you here, you've been pretending to be okay. Talvez até alguém aqui que finge que está tudo bem. On the outside, you look strong. Por fora parece que estás forte. You even know your Bible well, so people can't tell that E you're tu not. até conheces a tua Bíblia that you're bem, hurting. e as pessoas não sabem que tu estás magoado ou magoada. Listen, I don't care about your position. I don't really care about those Eu não me things. importo qual é a tua posição. But what I've learned is when the heart is not healed, Mas quando o nosso coração não está sarado, when the inner person quando a pessoa dentro de nós, is not okay, se o nosso interior não está bem, you can put on all the performance you want to put on. podemos fingir aquilo que quisermos. You can live your life wearing a mask. Podemos viver a vida como uma máscara. There's no amount of makeup that's going to hide the nenhuma- heartbrokenness of you. Mas não há nenhuma maquilhagem que vai esconder o que está quebrado no nosso coração. Why do we put so much effort on fixing the outside, on looking good on the outside? Porque é que nós, por exemplo, pomos tanto esforço no exterior We comb our hair and we make sure our clothes are clean. e nós queremos sempre ter a nossa roupa limpa e estarmos bem. But what about your heart this morning? Mas e a condição do teu coração? So let's just take the elements. I'm going to start now. Eu vou estar, Father God, you shed your blood Pá, Jesus, tu derramaste o teu sangue as a sign of forgiveness of sin. como sinal de perdão dos nossos pecados. Because your word says, without the shedding of blood, there's no A tua remission palavra of sin. diz que sem o derramar de sangue não há remissão do pecado. Today, when we look at your blood, Quando nós olhamos para o teu sangue esta manhã, we remember that you forgave offenses, nós lembramos que tu perdoas as ofensas, those that have happened as que já aconteceram and those that were happening at e the time, aquelas que ainda vão acontecer and those that would happen in the future. e ainda estão a acontecer. You chose to forgive in advance. Tu já perdoaste no futuro. And so today, Lord, Então hoje, Senhor, as we take the elements, ao tomar estes símbolos, may we remember that we are forgiven. vamos lembrar que estamos perdoados. Let's drink. Vamos tomar o pão e o vinho. Let's take his body as well as a sign of O seu The corpo foi healing. quebrado para a nossa cura, not just physical healing, but não somente física, even emotional, mas spiritual, emocional e espiritual. because he was bruised so that we could be free. Porque ele foi Amen. machucado para que nós possamos ter liberdade. You know, when we often sing, my chains are gone, Quando nós cantamos, I've been quando nós set cantamos, free. há um cântico em inglês que eu já não tenho mais as correntes, já fui liberto. I don't know if we have that in Portuguese or what, but I really want you to know that your chains are gone. Eu quero que vocês sabem que as vossas correntes já foram tiradas. And if you still have chains, it's not because Jesus didn't break it. E se tu ainda tens correntes, não é porque Jesus não as quebrou.
is because you are so attached to your past mas é tu ainda estás a olhar para o teu passado, that you won't let His love change you. que tu não estás a deixar o seu amor mudar-te. But I really believe something broke here this morning. Mas eu creio que esta manhã coisas foram quebradas. Come on, let's celebrate. Let's give Vamos Jesus celebrar. Amém. a round of applause for His mercy on us. So, Father, now we just come Pai, nós vimos, and we thank you, Lord, te for agradecemos your Spirit, Lord. pelo teu Espírito. Lord, even as we heard that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. E a tua palavra diz que quando o Espírito do Senhor está, há liberdade. I ask that we will go into this week Pai, que esta semana knowing that we are walking in freedom, nós podemos entrar sabendo que estamos libertos, that you've heard our cry, que tu viste o nosso clamor, you've seen our oppression, tens visto a nossa opressão and you've come down, Lord, e tu tens vindo to set us free. para nos libertar. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Well, the Amém. Lord bless you, Deus and if abençoe. you need, Os irmãos não se esqueçam que lá Oh. fora estão a vender café you know, e bolos para angriar fundos para o retiro das crianças. Os irmãos podem tomar um chá, um café e comer um bolinho antes de ir. Amém? Obrigada. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear and grace. Sound that saved a wretch like me. I once was lost.